Quem é o atacante do Palmeiras que recebeu nos últimos dias duas ofertas de 10 milhões de euros, uma da Espanha e outra da Inglaterra? No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te contar toda essa história, assim como vou te falar sobre a situação delicada de Leco, presidente do São Paulo, enorme pressão em cima dele por causa das finanças do clube, e quero te contar também sobre o acesso do Red Bull Bragantino à primeira divisão do futebol brasileiro, com 5 rodadas de antecedência. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola e antes de começar a dividir todas essas informações que eu consegui, quero pedir para você que ainda não se inscreveu no canal do Nicola para apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta também o sininho para que você seja notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live. Bom, bora começar falando sobre Red Bull Bragantino, que na noite dessa terça-feira garantiu matematicamente seu acesso à primeira divisão do futebol brasileiro. O Bragantino volta à elite nacional depois de 22 anos. A última participação tinha sido em 1998. Olha como o tempo passou. E o mais curioso é que o Bragantino, no início desse ano, quase foi rebaixado para a segunda divisão do futebol paulista. Acontece que, a partir do momento em que o Bragantino foi comprado pela Red Bull e se tornou Red Bull Bragantino, as coisas mudaram radicalmente. O time é líder da Série B desde a 7ª rodada e abriu 15 pontos de vantagem para o Paraná às 5 rodadas do fim. Como o Paraná tem só 13 vitórias e o Red Bull Bragantino já tem 19, por mais que o Paraná vença os 5 jogos e o Red Bull Bragantino não faça mais pontos, os dois vão terminar empatados com 65 pontos, mas o Red Bull Bragantino levará vantagem no número de vitórias, por isso a classificação para a primeira divisão está garantida. Com mais 2 rodadas, o Red Bull Bragantino também pode ser campeão por antecedência. Basta que ele vença seus 2 próximos jogos e que o Sport, o principal adversário na briga pelo título, tropece em uma das 2 rodadas. Hoje a diferença do Red Bull Bragantino para o Sport é de 8 pontos, levando em consideração que a gente ainda tem 15 pontos em disputa. Em meio à festa pelo acesso, algumas notícias surgiram, como por exemplo de que o Red Bull Bragantino tentará a contratação de jogadores importantes para a próxima temporada. Um dos nomes confirmados é de Johan, meia atacante do Palmeiras. Também surgiram notícias de que o Red Bull Bragantino tentaria ficar com Carlos Eduardo, também jogador do Palmeiras, o que não é verdade. O Carlos Eduardo não faz parte dos planos do Red Bull. Queria destacar a boa participação do torcedor do Bragantino nessa campanha da Série B. O torcedor do Bragantino andou chateado porque o time mais brigava contra o rebaixamento nos últimos anos do que sonhava com o acesso. E nessa temporada, o Red Bull Bragantino conseguiu a 4ª melhor média de público da Série B. Foram 5.977 pagantes por jogo, só atrás de Curitiba, Sport e Vitória, todos os times super consolidados, tradicionais e com grande torcida no futebol brasileiro. E para fechar sobre o Red Bull Bragantino, queria te dizer que hoje o time tem o principal garçom da Série B. Claudinho, atacante revelado na base do Santos e com passagem pelo Corinthians, tem 10 passes para gol desde que o campeonato começou. E o clube ainda pode ter o artilheiro do campeonato. Isso se o Ítalo, ex-atacante do São Paulo, conseguiu ultrapassar o Hernani, do Sport, nas últimas rodadas. O Ítalo tem 11 gols, enquanto o Hernani Brocador aparece com 14. E se você está curioso para saber quem são os destaques do Red Bull Bragantino, aqueles que têm chamado a atenção do mercado, o Claudinho chegou a receber propostas oficiais de Cruzeiro e Atlético Mineiro, enquanto o Antônio Carlos Zago, técnico do Red Bull Bragantino, recebeu ofertas oficiais de Chapecoense, Atlético Mineiro e Goiás. Quero falar agora sobre Leco, presidente do São Paulo, que vive seu momento mais delicado desde que assumiu a presidência. Na última segunda-feira, em reunião do Conselho Deliberativo, tudo saiu errado para o Leco. A começar pela presença de conselheiros, presença bem baixa, o que mostra que ele anda com pouco prestígio junto ao principal órgão do clube. Depois, os presentes ainda recusaram um contrato assinado pelo São Paulo com uma empresa que cuidaria do sócio torcedor. Essa empresa ficaria com 15% do valor bruto de arrecadação do sócio torcedor. E os conselheiros entenderam que esse acordo seria péssimo para o São Paulo. Ou seja, o contrato foi reprovado, terá de voltar ao departamento de marketing, que vai tentar convencer essa empresa a mudar esse percentual de 15%. Se essa mudança não acontecer, o contrato não será assinado e o São Paulo se livrará de uma empresa que comeria 15% do valor bruto.
Mas o bicho pegou mesmo pro Leco quando o assunto foi finanças. Como eu já mostrei para você, vou deixar o link aqui, São Paulo fechou os 9 primeiros meses do ano com déficit de 77 milhões de reais. E a expectativa, se tudo continuar dessa maneira, é que o Tricolor tenha um déficit na temporada superior a 113 milhões de reais. Foi por isso que vários conselheiros da situação e da oposição detonaram o presidente e o diretor financeiro Elias Albarello. Eles não entenderam, não conseguiram compreender como o São Paulo, mesmo tendo sido eliminado de forma precoce da Libertadores e da Copa do Brasil, continuou gastando como se tivesse essa receita. É como se o São Paulo tivesse planejado 50 milhões de reais a mais, que deixaram de existir a partir das eliminações precoces, e continuou gastando como se esses 50 milhões de reais em algum momento fossem entrar. A reclamação é tão grande que alguns conselheiros estão se mobilizando para organizar uma reunião extraordinária apenas para discutir esse assunto. E há aqueles mais radicais que defendem a ideia do impeachment do Leco, por não concordarem com a forma como ele está gerindo o clube. Outro ponto que tem irritado demais os membros do Conselho Deliberativo é a dívida do São Paulo, que hoje está em 414 milhões de reais, um acréscimo superior a 100 milhões somente nessa temporada. E se a coisa continuar desse jeito, o São Paulo pode terminar 2019 com uma dívida superior a 500 milhões de reais, número absolutamente assustador. Por trás de tantos números alarmantes, também há a preocupação de que o São Paulo seja excluído do Profut, por não conseguir acompanhar aquilo que havia orçado para a temporada. É por isso que o São Paulo precisa reagir de forma urgente daqui até o fim da temporada, e é bem provável que o Tricolor busque 1, 2 ou até 3 vendas de jogadores para tentar melhorar esses números. Preciso te contar ainda sobre um acordo fechado nos últimos dias pelo São Paulo referente à compra de Ricardinho em 2002. Você vai lembrar do Ricardinho que trocou o Corinthians pelo São Paulo. Na oportunidade, o Tricolor se uniu a 2 empresas para conseguir os 5 milhões de reais que precisava para a contratação do meio atacante. O problema é que o São Paulo não repassou esses 5 milhões de reais a 2 empresas, que entraram na justiça e conseguiram nos últimos dias um valor de 35 milhões de reais. O São Paulo recorreu, acabou ganhando em primeira instância, perdeu depois e se viu numa situação extremamente delicada, em que teria esses 35 milhões de reais bloqueados pela justiça. Para evitar isso, o departamento jurídico do São Paulo se acertou com as 2 empresas e vai pagar 30 milhões de reais até dezembro de 2023. Mas aí há outro ponto que irritou demais membros do conselho, da diretoria e opositores. É que o Leco dividiu esses 30 milhões de reais em 36 parcelas, mas ele só pagará 10 dessas 36 parcelas. As outras 26 ficarão com o seu sucessor. O São Paulo só começa a pagar essa dívida a partir de março do ano que vem. E, como todo mundo sabe, o Leco deixará a presidência do São Paulo em dezembro do ano que vem, sobrando para o seu sucessor uma enorme dívida. Serão mais 16 parcelas de 685 mil reais, além de 10 parcelas no valor de 514 mil reais. Isso porque as 10 últimas parcelas têm um valor um pouco inferior. E para você entender como anda baixo o moral do Leco no São Paulo, alguns pré-candidatos, gente que está de olho na possibilidade de suceder o Leco, mesmo ligada à situação, está tentando se descolar do atual presidente. Um dos casos é do Júlio Casares, que tem um nome muito forte dentro do São Paulo, é um candidato natural à presidência do Tricolor, mas tem nos últimos dias se distanciado do Leco. O Casares foi um daqueles que discursou de forma muito forte na reunião da última segunda-feira, combatendo várias das coisas ruins feitas por Leco e companhia. Para fechar o vídeo, preciso te falar sobre Gabriel Veron, atacante do Palmeiras e uma das estrelas da seleção brasileira que disputa o Mundial Sub-17 em território nacional. A primeira fase dele foi tão boa, com 2 gols em 3 jogos, um deles um golaço, que ele chamou a atenção de um clube da Espanha e um clube da Inglaterra. E uma pessoa importante dentro do Palmeiras me garantiu que o clube recusou, nos últimos dias, por conta dessa boa campanha do Veron, 2 propostas, as 2 de 10 milhões de euros. O Palmeiras nem quis abrir conversação porque disse que não há a menor possibilidade de vender um atleta que é tido hoje como a principal joia das categorias de base do Palmeiras por apenas 10 milhões de euros. Pelo contrário, o Palmeiras já decidiu que utilizará o Gabriel Veron a partir da próxima temporada no time principal.
O menino, que alcança 38 km por hora de velocidade, joga como ponta direita, como ponta esquerda e mais recentemente até centralizado. Então deve ser uma das novidades do elenco de Mano Menezes para 2020. Até lá, a ideia do Palmeiras é melhorar sua situação contratual e ficar ainda mais dono dos direitos econômicos do Gabriel. Isso porque hoje o Verdão tem 70% dos direitos econômicos. E há no contrato uma cláusula que permite ao Palmeiras adquirir mais 10% do Santa Cruz de Natal. Esses 10% custarão R$500 mil ao Palmeiras. Uma pechincha levando em consideração todo o potencial do atacante. Assim que o Mundial acabar, o Palmeiras também chamará o Gabriel Veron para discutir um novo contrato. A ideia é dar um belo aumento salarial para que a multa rescisória em território brasileiro também seja aumentada. A multa do exterior já é bem alta, 60 milhões de euros, e o Palmeiras pretende elevá-la para 100 milhões de euros com esse novo contrato. Quem ainda não teve a oportunidade de acompanhar o Gabriel Veron na base, saiba que ele, com 17 anos de idade, já é titular e capitão do time sub-20. E o mais curioso é a sua história. Em 2017, ele estava praticamente fechado com o Vitória. Ele trocaria o Santa Cruz pelo Vitória. O Palmeiras foi avisado na última hora sobre essa negociação e o João Paulo, que é responsável pelas categorias de base, embarcou de forma emergencial de São Paulo para encontrar os dirigentes do Santa Cruz e também o Gabriel Veron e cobrir a oferta. Foi aí que o Palmeiras conseguiu adquirir o Gabriel Veron, que é tratado como o principal jogador da base depois de Gabriel Jesus. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e acione o sininho, assim você passa a ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live, e use o espaço para comentários para deixar opinião, sugestão, crítica, cornetada, seja lá o que for, beleza? Estou esperando os comentários de vocês. Até a próxima!